Bora falar de futebol? Bora falar de São Paulo 3, LDU 0, um passeio tricolor. Eu diria que foi uma das grandes partidas do São Paulo na temporada. Por quê? Porque a LDU é mais qualificada, por exemplo, que o Oeste. O Oeste, o São Paulo venceu por 4-0, é verdade, mas vencer a LDU por 3-0 em uma estreia de Libertadores em casa, já que havia perdido para o Binacional por 2-1, logo depois do confronto do Binacional contra o River, que se deu pouco antes do início da partida e acabou 8-0 para a equipe do River Plate. Olha só os ingredientes de pressão que o São Paulo encarou nessa partida. E conseguiu superar, e conseguiu jogar bem, e conseguiu fazer o que o Diniz tanto quer. O que o Diniz quer? Qual é o desejo do Diniz? É fazer com que a equipe transforme tudo que ela cria em gol. O São Paulo é o time que mais cria no Campeonato Paulista. O São Paulo tem média de 18 finalizações por jogo, média de acerto de 40% das finalizações por jogo. É uma média interessante, é uma média positiva, é uma média boa. Então, dentro de tudo isso, o São Paulo precisa construir placares mais elásticos. O São Paulo precisa construir placares rapidamente e com a intensidade que tem. O São Paulo até os 15 minutos tinha 69% de posse de bola e marcou 2 gols. Um de pênalti, um com a bola rolando, é verdade, mas conseguiu realizar aquilo que é o mais necessário, que é colocar a bola na rede. Porque o São Paulo estava tendo dificuldades para colocar a bola na rede. Mesmo com toda essa intensidade, com posse de bola, com média superior a 550 passes trocados, a equipe do São Paulo não tem o melhor ataque do Paulistão, tem 12 gols marcados. O Palmeiras tem 15. O Palmeiras tem sim uma boa média de finalizações, são 17 por jogo, mas a porcentagem de acerto é 33%, não é 40%. Só que a equipe consegue ser mais eficiente e cria um pouquinho menos. Então o São Paulo, melhorando a sua eficiência, vai conseguir placares mais elásticos, porque joga um futebol mais interessante, um futebol bonito de se ver. Isso não significa que quando o futebol não é bonito, ele não é interessante. Não, para quem quer assistir, certamente um futebol bonito, de troca de passes, de envolvimento do adversário por triangulações, isso sim chama a atenção. Agora o resultado pode vir de outras formas. Porém, olhando para o que o Diniz propõe, o São Paulo hoje fez aquilo que se espera. Abriu vantagem, conseguiu criar e, dentro do que criou, rapidamente abriu vantagem no placar. E é isso que o Diniz quer. O Daniel Alves, um monstro em campo, para variar, mais de 88 passes na bola, toques, né, pro adversário, ó, essa madrugada me pegou já. Mais de 88 passes para os seus companheiros, jogador que finalizou, fez gol, driblou, deu assistência para finalização. Assim como o Tietê também foi muito bem, jogando um pouco mais recuado, ele deu dinâmica também para que esse ataque se desenvolvesse e, principalmente, anular o seu adversário. O São Paulo conseguiu anular a LDU, estudando a LDU, e é bem interessante quando isso acontece. O São Paulo chegou, depois de abrir 2-0, a colocar uma linha de 6 jogadores atrás. Os laterais, os zagueiros, o Vitor Bueno recuou de um lado, o Tietê recuou de outro em um dado momento. Então, esses recuos, essas recuperações, essas linhas de 6, de 5 também, que o Vitor Bueno formava junto com os zagueiros e com os laterais, elas fazem a diferença. Por quê? Porque a LDU, que queria explorar mais as pontas, não conseguiu. Passou a fazer o quê? Jogar a bola na área. E não teve sucesso. O Volpi não teve grandes problemas, teve de cortar cruzamentos, cortar lançamentos. O jogo da LDU foi basicamente lançamento que não funcionaram. Então o São Paulo anulou qualquer possibilidade de criatividade, com o Sornosa, por exemplo, sendo meio campo camisa 10, que quando foi expulso, fez com que o São Paulo se soltasse ainda mais. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5-0 para a equipe do São Paulo, porque a LDU finalizou uma só vez. O São Paulo finalizou 14 vezes, e esse é outro detalhe interessante. O São Paulo tem média, como eu disse, 18 finalizações no Campeonato Paulista. Dessa vez finalizou 14 vezes, mas marcou 3 gols. Foi eficiente. Dessas 14 vezes, 6 dessas finalizações foram no gol, metade na rede. Então, isso é o que o Diniz quer. Um time que consiga usar a sua intensidade, usar a sua posse de bola, usar a sua troca de passes para rapidamente se colocar em vantagem no placar. E aí, se necessário, descansa dentro do jogo, chama o seu adversário para o campo de ataque, para o seu campo de defesa no caso, e deixa espaço para sair em velocidade. Quando você tem um Antony, quando você tem um Vitor Bueno, quando você tem um Tietê, que também sabe carregar a bola em velocidade, tudo isso é interessante. O Igor Gomes também tem a sua velocidade, mas tem um passe muito melhor do que propriamente a correria. Então, tem qualidades o São Paulo para jogar de diversas formas, até colocando uma linha de 6 ou de 5 atrás.
impedindo o seu adversário de jogar. E foi um jogo muito bom, como eu disse aqui. O São Paulo ganha confiança, o São Paulo se recupera no grupo e agora vai ter um desafio gigante pela Copa Libertadores da América. Na próxima rodada vai encarar o atual vice-campeão, o River Plate, que perdeu da LDU na estreia, porque usou todos os seus reservas. E aí perdeu de 3-0. Mas com os titulares meteu 8 no Binacional e é um time muito forte que brigava ponto a ponto com o Boca Juniors pelo título argentino. Então vai ser um duelo interessante, tanto tático para o Diniz contra o Marcelo Gallardo, quanto também no sentido anímico, de confiança, de mostrar quem vai mandar no grupo. Então vai ser um duelo bem interessante que promete bastante, principalmente porque o São Paulo tem essa estratégia de posse de bola, de passes trocados e de criatividade. Agora precisa se tornar mais eficiente, como foi diante da LDU. Conseguir criar e colocar vantagem no placar o mais rápido possível. Deixe seu comentário aqui embaixo se eu esqueci de comentar alguma coisa, se você quer tirar alguma dúvida em relação a essa partida, esse baile tricolor contra a LDU na Libertadores. Bora, eita, madrugada tá pegando. Bora falar de futebol.